A filmagem é o período de produção de um filme. Antes tivemos a pré e depois teremos a pós. O período de filmagem de um longa tem em média 8 a 12 semanas. Já um curta-metragem pode variar entre 1 a 5 ou 6 diárias, dependendo da complexidade do roteiro. A média de 3 diárias, que seria o mais comum. Uma diária tem média de 12 horas, que conta do tempo em que você sai da sua casa até o retorno. E a diária inclui café da manhã, café da tarde, geralmente de 15 minutos cada, e 1 hora para o almoço, sendo que a 1 hora passa a contar do momento em que o último da equipe se senta para comer. E na prática, nem sempre é exatamente assim, mas enfim, esse seria o ideal e eu acho importante respeitar o tempo da equipe, que significa basicamente respeitar a sua equipe. E acho que é fundamental também respeitar as 12 horas de descanso entre uma diária e outra. Eu já trabalhei como diretor de arte em filmes onde isso não era respeitado e é muito cansativo. O rendimento cai, o mau humor cresce e a fórmula para dar errado é essa. Como diretor, estar organizado com o que deve ser feito e não perder tempo ali no set inventando coisas em cima da hora ou tendo dúvidas sobre o que foi planejado é demonstrar respeito também pela equipe. E 1 ou 2 dias antes da primeira diária de filmagem, eu gosto de fazer uma reunião geral, pelo menos mais uma, além daquela inicial, na pré-produção. E nesse momento eu recomendo que todos estejam reunidos, e dessa vez a equipe é ainda mais completa, incluindo quem vai fazer making off, assistentes e estagiários, contra-regra, enfim, todo mundo. E nessa reunião eu acho importante repassar ali todos juntos a ordem do dia. E especialmente em casos de curtas, já repassar a ordem do dia de todas as diárias de filmagem, para cada um entender o tempo de chegada, para cada departamento estar pronto, para que na hora da filmagem você possa gritar ação e tudo correr como planejado. A conversa entre departamentos nessa reunião também é bastante importante, para que tudo esteja alinhado ali no primeiro dia de filmagem. E como funciona um dia no set? Bom, chega a produção para preparar o café, começa a chegar os técnicos e geralmente por fim os atores. Eu geralmente chego com os primeiros e vou embora com os últimos. Em filme de baixo orçamento, o diretor não só dirige, ele ajuda a arrumar a mesa do café e passar figurino se for preciso. A assistência de direção está ali, cuidando para que tudo esteja pronto para gravar o primeiro plano do dia. E o diretor conversa com a equipe para retomar o que será feito. Em produções maiores, com grandes orçamentos, o ator ainda não está presente nesse primeiro momento. É um stand-in que está ali. Um stand-in é um ator contratado apenas para atuar como uma espécie de dublê do ator, com a mesma estatura, o mesmo biotipo e figurino do ator, para que a fotografia possa ajustar a iluminação enquanto o ator ainda toma café ou dorme no seu trailer, como é o caso em Hollywood. E uma vez que a cena está iluminada, e iluminação costuma atrasar a filmagem, então tem que estar atento a isso, o som já deve se posicionar para o boom não vazar no quadro, os atores são chamados, você os recebe, repassa o estado emocional do personagem, retoma em que momento do filme que veio antes e que momento que vai depois para situar o ator na dramaticidade da cena que será filmada e ensaia a ação. E depois eu falarei mais especificamente sobre o trabalho com os atores, mas já adianto que diretores iniciantes, eles costumam esquecer dos atores, porque tem tanta coisa para fazer, para ver, para falar, que às vezes eles acabam ficando de lado. Não se esqueça, dê atenção aos seus atores, não os deixem ficar em dúvida sobre o que vai acontecer naquele plano ou naquela cena, e se tiver algum toque de desempenho para dar ao seu ator, faça isso próximo a ele e não gritando tal do outro lado do set. Isso porque você geralmente vai acompanhar a ação por vídeo assist e com fones. Eu considero essenciais hoje em dia o vídeo assist, eu já vi filmes dando errado, porque enfim, quando você vê apenas pelo monitor da câmera, você não vê a ação completa. Você precisa ter um vídeo assist para ter ali o filme próximo dos seus olhos e poder acompanhar em detalhes a ação. Porque senão sempre alguma coisa vai acabar passando batido. Um bom vídeo assist é fundamental também para a equipe de arte, de figurino, para esses departamentos verificar o trabalho deles. Enfim, com o ator ensaiado ou atriz, tá tudo pronto para filmar o primeiro plano do dia. Chegou a hora que você esteve esperando por meses ou até anos. Você finalmente vai dirigir um filme. E agora você entende que realmente tinha muita coisa por trás disso. Nesse momento, a direção de fotografia dá os últimos ajustes de luz, você dá as últimas instruções aos atores, você ou o primeiro assistente pede silêncio no set e a partir desse momento ninguém mais entra e ninguém mais sai. O diretor pede som, e então o diretor de som ou técnico de som confirma gravando o som ou foi. O diretor pede câmera e o operador de câmera responde câmera foi. E o claquetista bate a claquete. Câmera. Câmera foi. Som.
Foi som. Cena 5, plano 1, take 7. Concentração e ação. Ali onde estão escritos os números da cena e o do plano e da tomada. E falando alto essas informações para gravá-las também na pista de som e sai rapidinho. E então o diretor fala ação. Os atores começam a atuar até que o diretor fala corta. E aí ele diz se valeu ou vamos fazer de novo e indica o que deve ser aprimorado na próxima vez até que 2 takes sejam considerados satisfatórios. E é sempre bom fazer um segundo take mesmo, por segurança, caso tenha passado alguma coisa batido no primeiro, mesmo com vídeo assist, como alguém da produção passando lá atrás, enfim, na hora às vezes você não vê, e na tela grande todo mundo vai ver. Então depois que você está satisfeito com 2 takes por segurança, você grita valeu e próximo. E nesse momento a equipe e o elenco se sentem confiantes, o filme está acontecendo. E assim o filme vai sendo feito plano a plano, cena a cena. A média é filmar a 8 a 30 planos por dia, depende da complexidade dos planos e do tempo total da diária. Mas quanto menos planos por dia, melhor. Para trabalhar com mais cuidado em cada plano, sem tanta correria. E como é óbvio, ao filmar uma cena, a gente não filma exatamente o plano na duração exata do corte. A gente sempre dá um pouquinho de margem nas pontas para que possa ter um ponto de corte depois para o editor. E mesmo que você saiba ali exatamente o ponto de corte onde você quer, é bom dar essa margenzinha ali para a montagem. E de modo geral, a técnica de filmagem mais comum é a do plano master ou master shot, que consiste em primeiro filmar a cena inteira de um ângulo distante, mais aberto, e em seguida repetir os trechos da ação em planos médios e closes, os chamados planos de cobertura. Às vezes até inclui alguns detalhes e tal. Às vezes o plano de cobertura ele pode ser dispensado, mas eu acho recomendável fazer por segurança mesmo. E o planejamento das encenações e dos planos gerais é uma das tarefas básicas do diretor. E é na encenação dos planos gerais, na seleção e na inserção dos planos de cobertura que o diretor vai assegurar o tempo de edição e o timing do movimento dos cortes. O time do movimento e dos movimentos dos cortes, aliás. Você não vai conseguir montar uma cena como aquela que vimos antes do filme Garota Exemplar, se não tiver planejado filmar todos os contraplanos e todos os detalhes. E sem filmar esses outros planos, é muito mais complicado manipular o tempo da ação e preencher a ação com outras informações. Vai ficar meio que muito estático. Na montagem você não vai ter material para manipular isso. Então, quanto mais material filmado, melhor. Vai ter mais possibilidades para, como eu falei antes, não ter que voltar e refilmar. No meu último curta, eu planejei uma determinada cena apenas com 2 planos. Foi uma cena num ônibus. E foi chamado sem autorização, então foi meio que na correria e era uma cena meio caótica. Eu planejei apenas 2 planos, que era um em que o casal se encontra e outro detalhe em que eles tocam as mãos. E era isso. Deu certo, funcionou. E depois de filmar esses 2 planos lá no set, minha assistente perguntou, não quer fazer um contraplano do outro ator? E eu não quis, eu achei que não precisava. Mas depois, na montagem, eu achei que precisava. Então fica a dica, se tiver tempo, mesmo que você ache que não vai precisar, é melhor filmar por garantia. Nesse curta, no fim das contas, a gente resolveu na montagem de um jeito que o plano não vai mais fazer falta. Ninguém vai assistir e sentir que está faltando alguma coisa. Mas se tivesse, teria sido mais fácil para justamente manipular o tempo e alterar de um plano para o contraplano. Mas enfim, vivendo e aprendendo. E vale lembrar, às vezes é necessário fakear alguma coisa de um plano para o outro. Por exemplo, às vezes só será filmado a câmera na mão, o movimento entre o rosto dos atores numa mesa. Então se faz necessário retirar a mesa, porque não vai aparecer mesmo. Então você fakeia ali o movimento no plano próximo. E depois do plano mais aberto, você coloca a mesa no lugar e ninguém vai notar, a não ser, claro, que seja algo muito gritante. Como esse exemplo que eu mencionei, passa batido e facilita o trabalho de operação de câmera. E antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar mais uma experiência minha sobre o meu curta-metragem Calmaria, que foi um curta-metragem que teve um set de filmagem bem turbulento, bem diferente do que o título do filme sugere. O filme deu certo, no final das contas, ele entrou em alguns festivais, mas na filmagem a gente teve, enfim, azar com o clima, que oscilava muito, com a Bebê, que era a nossa atriz, que ficou doente, chorava muito, sorte que era minha sobrinha, mas também foi culpa do meu despreparo. Eu fui pensando nas imagens que eu queria registrar e nos planos que eu havia previsto e esqueci do conceito. Quando as imagens que eu queria registrar foram dando errado, por um motivo ou por outro, eu não sabia pelo que substituí-las. Se eu tivesse ali comigo o meu mood board, eu poderia ter me inspirado, respirado e feito um filme melhor.
Mas, de novo, vivendo e aprendendo, porque realmente às vezes no set você vê o seu filme desmoronando. O take não é bom o bastante, mas depois de 5 ou 6 takes você realmente não sabe como melhorá-lo e acha que pode ser esse mesmo. Na correria o cabo do vídeo assist não liga e para dar conta de filmar tudo você diz vamos fazer sem vídeo assist mesmo. Às vezes está difícil de enquadrar do jeito que você queria e na peça você diz que vai desse jeito mesmo. Ou trocar de lente demora muito e você diz vai com essa lente mesmo. E são essas as pequenas concessões que a gente vai fazendo e que podem ao fim comprometer o filme que a gente queria fazer. Por isso planejar uma ordem do dia mais tranquila e menos corrida é melhor para garantir o resultado final do seu trabalho e também a sua sanidade em um set de filmagem. E depois que você acha que você tem o seu take filmado, aquele que valeu, você assiste ele junto com a equipe e se todo mundo acha que funcionou, você acha que é isso mesmo, e aí sim, bora fazer o próximo. Eu acredito que esse seria o mais ideal para um set de filmagem e o que eu aprendi ser o meu método de trabalho. E aqui agora algumas dicas finais. É fundamental ser um líder, ter domínio das suas funções e conhecimento das suas responsabilidades, ser uma voz a ser ouvida. Respeite e trate bem toda a sua equipe, se preocupe se eles estão sendo pagos, se eles estão confortáveis e se eles estão sendo devidamente alimentados, com boa comida, e sejam eles vegetarianos ou veganos. A equipe mal alimentada começa a ficar mal-humorada e isso é um fato. Então respeitar as diferenças entre os membros da sua equipe e ser um elo entre eles é fundamental. E a verdade é que só o cachê ou a oportunidade de fazer um filme não basta. A sua equipe ela precisa gostar de você. E se eles não estão nem aí pro seu filme, não tem como o filme ficar bom. Então seja legal, isso é o mínimo que você tem que ser. Por enquanto é isso e até a próxima aula.